Paz e graça, meus queridos, amados irmãos, como é que estão vocês? Deus abençoe o seu corpo, a sua alma e também o seu coração. Queridos, hoje nós vamos meditar sobre um assunto bastante pertinente que fala a história do clamor e da atitude que nós devemos ter em Deus, né? A Bíblia fala que clama a mim e responder-te-ei, anuncia-te as coisas grandes e firmes que não sabes, né? Isaías 55, versículo 3. Mas vamos ver aqui em Gênesis capítulo 4, versículo 10, e disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Queridos, perceba que no mundo espiritual não há distância, o mundo espiritual não há espaço, o mundo espiritual não há tempo. Né? O mundo espiritual não há distância, o mundo espiritual não há espaço, o mundo espiritual não há tempo. Caim matou Abel, e você sabe por que Caim matou Abel. Caim matou Abel porque Abel entregou a oferta de coração e Caim entregou a oferta, né, apenas para entregar. Caim era um religioso. Vamos ver esse acontecimento aqui. E aconteceu a Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse, alcancei o Senhor um varão. Ela ficou feliz, ficou alegre. E teve mais seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Até então, tudo bem. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu o seu semblante. Então, perceba que Caim, ele trouxe uma oferta e Abel também trouxe uma oferta. Só que Abel trouxe uma oferta do seu coração. Caim, tudo indica que a oferta que Caim trouxe foi uma oferta litúrgica, ou seja, ofertar para ofertar. Mas conhecendo a Deus como nós conhecemos e tendo a revelação de Deus como nós temos, percebemos que a oferta de Caim foi uma oferta litúrgica, ou seja, aquela oferta que você oferece por oferecer, mas Abel não ofereceu uma oferta com louvor, com gratidão, com alegria, porque antes de Deus receber a sua oferta material, ou até a sua oferta, um culto que você presta ao Senhor, Deus vai ver o seu coração. Porque a Bíblia fala que Deus, ele prova o coração. Deus, ele prova o coração. Né? Então, Deus, ele tem, às vezes nós podemos observar que Deus é um Deus que ele se parece no contexto da etimologia espiritual, né, com o ser humano. A Bíblia fala que Deus tem espírito. O meu espírito não contenderá com um homem. Né? A Bíblia fala que Bíblia fala que Deus tem alma, né? Porque a alma que pecar, essa morrerá. Então, você percebe que Deus, ele é um Deus poderoso, um Deus tremendo. E o Senhor disse a Caim, por que te iraste? E por que decaiu o teu semblante? E se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado já exporta para ti, será o teu desejo sobre... o pecado já as portas, e para ti será o seu desejo. Sobre ele dominarás. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que estando ele no campo, se levantou contra seu irmão e o matou. Primeiro que Deus, ele dá uma lição para Caim. Falou, olha, pai, seguinte, não acertei a sua oferta. Mas Deus não condenou ele, Deus não sentenciou ele nada. Deus falou, faça a coisa certa. Procure fazer as coisas certas, da maneira certa. A sua oferta eu rejeitei sim, Caim. Não gostei da sua oferta, não. A sua oferta foi uma oferta de tolo. Não
Não, seu irmão não, seu irmão ofertou, e seu irmão é um homem de Deus. Seu irmão é um homem segundo o meu coração. Agora, você ofertou de uma forma totalmente errada. Você vai ver aqui, queridos. Deus falou, por que te tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se você fizer o bem, não haveria aceito a oferta sua, rapaz. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, Caim. Deus falando para Deus. Cuidado, domine o pecado, porque o pecado já às portas. Né? Ele está à tua porta e ele quer te dominar. Cuidado, que o pecado já à porta do teu coração. O pecado, ele quer te dominar. Cabe a você dominar ele. Como a própria Bíblia fala, que de que alguém é vencido, o tal se torna-se servo. De que alguém é vencido, o tal se torna-se servo. É por isso que o cristão ele tem que ser dominado pelo Espírito Santo. Ele não pode deixar se dominar por nada, mas ele tem que se dominar pelo Espírito Santo. Então, queridos, se percebe o seguinte, que Caim, ele se deixou ser dominado pelo mal, com inveja do seu irmão, com ciúme do seu irmão, com o que o seu irmão tinha feito, porque o seu irmão era um adorador, queridos, por excelência. E, queridos, interessante que você vê que todos os dois nasceram do mesmo pai, da mesma mãe, todos os dois tiveram a mesma oportunidade, todos os dois estavam em funções nobres, todos os dois tinham o mesmo conceito. Agora, quem fez por merecer, foi cada um de si mesmo. Abel, ele trouxe as ofertas, né? Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e das suas gorduras, e atentou-se para Abel, para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente, e descaiu seu semblante. E teve mais seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador da terra. Queridos, muitas pessoas culpam a Deus, né? Ah, porque Deus aceitou tal pessoa, porque Deus aceitou isso, porque Deus aceitou aquilo. Queridos, a questão não é uma questão de Deus aceitar. A questão é de você mesmo fazer esse prognóstico em si só. Né? Em si só. Você fazer um prognóstico em si só. Então, queridos, perceba que Abel, ele foi coerente, foi um homem sensato e um homem que agradou a Deus. Por exemplo, Abel foi um verdadeiro adorador. Caim não, Caim foi um fariseu. Né? E Deus falou, rapaz, tome cuidado, porque o pecado está à porta, rapaz. Queridos, nós não devemos fluir no pecado, porque tem gente que se ira, ele fala, não deixe o sol se pôr sobre a ira. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. E por isso vem maldições, né, da primeira até a quarta geração. Por quê? Porque quando o sujeito ele permite ser dominado pela ira, permite ser dominado pelo pecado, a maldição, a iniquidade vai passando de pai para filho, até que alguém coloque um ponto final, né, no sentido maligno dessa história. Né? O ponto e vírgula é quando o diabo decreta a sua falência e Deus fala, não, eu vou decretar que ele vai ter dias de vida, e vida é a mudança. O dia de vitória também, como Deus decreta um ponto final no mal. E o versículo 10 diz assim, e disse Deus, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. Ou seja, o que ele fez em oculto, escondido, você vai ver que depois ele tentou tapear Deus, que ele não sabia que ele não era guardador do irmão dele, que não sei o quê, né? Aí Deus falou, e agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da mão o sangue do teu irmão. Quando livraste a terra, não te dará mais da sua força, fugitivo e vagabundo serás da terra. Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que possa ser perdoada, eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe, portanto, qualquer matar Caim 7 vezes será castigado. Né? Você perceba que
é, o próprio Deus ainda tentou preservar Caim. E ele por si só, queridos, o mal por si só se destrói. Minha mãe já dizia isso, o mal por si só se destrói. Né? Não adianta, quando a pessoa faz mal a outro, faz mal a si mesmo. Quando a pessoa faz mal ao outro, faz mal a si mesmo. E você vê que ele dá uma de João sem braço, como diz o outro. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? Ou seja, ele tratou com ironia, com sarcasmo, com indiferença, com desdém, né? E sabendo que Deus já sabia de tudo. Agora imagine, queridos, quando o diabo chega a uma pessoa, eles querem enganar Deus. Eles querem ludibriar Deus. Eles querem fazer de Deus um papel de trouxa, de palhaço, né? Eles querem infligir Deus, eles querem tapear Deus. Queridos, Deus não se dana. É duas coisas que você vai ver assim na Bíblia. Deus não se dana e Deus não se deixa escarnecer. Deus não se dana e Deus não se deixa escarnecer. Nem se dana, nem se deixa escarnecer. Então, qual era de Abel, queridos? Qual era de Caim melhor? Caim, ele deveria fazer praticamente como fez Jacó. Houve um litígio entre Jacó e Esaú. Né? Só que no caso de Jacó, Jacó estava, digamos assim, que estava errado. Né? Jacó foi até Esaú, né? E Deus deu a direção a Jacó. E Jacó foi até Esaú e tal, e fizeram a paz ali. Né? E um reconheceu um erro do outro, e ofereceram presentes e deixaram ali por tudo né, de lado, a diferença de lado, e cada um foi viver sua vida. Mas Caim não. Caim, ele ficou indignado, ele ficou irado, né? E vou matar meu irmão. Vou matar meu irmão. Deus falou, rapaz, calma, rapaz, não é por aí não. Calma, não é isso não. Você pode dominar. A oferta que você deu, eu posso receber de novo, rapaz. Dê com o coração. Deus ainda deu instrução para ele. O próprio Deus foi o evangelista dele, queridos. Olha que privilégio desse homem. O próprio Deus foi pastor dele. O próprio Deus foi evangelista dele, pastor dele, conselheiro dele, coach dele. O próprio Deus foi psicólogo, psicanalista dele. Falou, rapaz, eu rejeitei a sua oferta. Mas se você fizer de maneira correta, eu vou aceitar, rapaz. Eu vou aceitar. O próprio Deus, queridos, foi coach, pastor, psicólogo, psicanalista, psiquiatra dele. Deu solução, deu um caminho, exortou, falou o que precisava fazer, falou o que ele não precisava fazer, falou que o diagnóstico que estava dentro dele e falou o que aconteceria se ele fizesse tal coisa ou não fizesse. Meu amigo, Deus foi sucinto na vida dele, Deus foi tremendamente abençoador, só que ele rejeitou a bênção, queridos. Tem gente que rejeita a bênção de Deus. Tem gente que Deus quer abençoar, tem gente que Deus quer, meu servo, eu quero te fazer mais que vencedor, mas o ser humano não quer. Tem gente que quer viver na lama do pecado. Tem gente que quer viver na lama da prostituição, do pecado, da mentira, da avareza, da ganância. Tem gente que quer viver como fariseu, queridos. E Deus não se agrada desse tipo de pessoas. Queridos, a oferta era dele. É que eu falo, na Bíblia, a Bíblia ela é muito sigilosa e analítica. A Bíblia é muito sigilosa. Por exemplo, a Bíblia fala, se você olhar para uma mulher, ou a mulher olhar para um homem, ou algo, não é somente questão de pessoa, mas se você olhar para a casa de uma pessoa e se deseja, você já cometeu um adultério espiritual, ou moral, ou ético. O pecado já está na sua vida. Se você deseja a morte de alguém, você já é um assassino. Você já é um homicida, você não precisa pegar faca ou um revólver e matar a pessoa. Né? Você já é um assassino, você já é um homicida. O pecado vem no coração, querido? Vem. O pecado vem no coração? Vem. Agora, cabe você dominar o pecado, cabe eu e você dominar o pecado. O pecado vem para todo mundo, vem para o Papa, vem para George Bush, vem para
Trump, vem para Bolsonaro, vem para Lula, vem para Fernando Henrique Cardoso, vem para Dalai Lama, vem para qualquer pessoa, mas cabe você dominar, queridos. Cabe nós dominarmos o pecado. Entendeu? E só se domina o pecado quando está baseado na palavra de Deus, como estamos submersos à palavra de Deus. E como damos tempo a Deus, para Deus nos abençoar. Então, eu já falei aqui, por exemplo, que em Tiago 1,15 vai dizer sobre a questão que como é gerado o pecado. Né? Como é gerado o pecado. Porque, queridos, o pecado, ele vem de forma sorrateira. Ele vem de forma sorrateira, mas os sábios desviam. Por isso que a Bíblia fala que a carne você foge, mas o diabo você enfrenta. A carne você foge, mas o diabo você enfrenta. Ou seja, veja só o que diz a palavra de Deus. Né? Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém é tenta. Mas cada um é tentado quando atraídos e engodados pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, gerando consumado, gera morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, aqui não há sombra de variação. Segundo a vontade de Deus, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que como fosse primícia da sua criação. Ou seja, o pecado, ele vem na mente. O pecado, quando alguém ele tenta fazer mal ao outro, quando alguém tenta fazer uma injustiça ao outro, porque, queridos, o pecado não só é consumado, não só é na área, digamos, material. Tem alguns pecados que são pecados morais, são pecados éticos, são pecados espirituais, né? Pecado de omissão. Por exemplo, alguns pecados, eles afluem. Né? Por exemplo, nós vimos exemplo de Flor de Lis que matou o esposo. Quando matou a esposa. Então, ela planejou aquilo tudo. Né? E ela tinha que abortar esse pecado. Ela tinha que pedir, clamar o sangue de Jesus, o nome de Jesus, abortar esse pecado. Porque o diabo começou a trabalhar na vida dela. Né? Só que esse pecado veio à tona. E tem muitos pecados que as pessoas cometem, e a princípio cristãos, e não abortam o pecado. E não aborta o pecado. Porque tem cristão, o que der na telha, ele faz. Ah, eu vou prejudicar o outro, eu prejudico. Ah, eu quero ser beneficiado, o outro que se lixe. Ah, eu quero ser o primeiro da fila, o outro que se lixe. E não pode ser assim. Pecado é pecado. Né? E quando o pecado ele destrói um homem, separa o homem de Deus, e o pecado pode ser fatal. Então, olha, meu Deus, por exemplo, um homem ele vê uma mulher, né? Ou uma mulher vê um homem, e ele é cristão, e o diabo joga ali, olha, você vai ter o caso com essa mulher, você vai ter um caso com esse homem. Qual um homem correto, um homem de Deus, qual vai ser a atitude dele? Está repreendido, Satanás. Está repreendido em nome de Jesus. Eu quero servir a meu Deus. Seja ele casado ou não. Porque ele é casado? Não. Porque se você não tem intenção com a mulher, né, ou a mulher não tem intenção com o homem, só porque ambos bonitos ou não, o diabo lança uma seta, não significa porque você é solteiro que você vai se deitar com a mulher, seja ela casada ou não. Né? Você precisa o quê? Se afastar do mal. E Deus vai lhe dar uma pessoa que seja idônea para você. Que seja idônea para você. Ah, pastor, mas eu pequei. Se você pecou com ela, você ama ela, né, e ela lhe ama, né, peça perdão e ajuste os erros, case com ela. Ah, mas eu pequei. Realmente, se você pecou, peça perdão a Deus.
Deus vai lhe purificar. Agora, como diz a Bíblia, vai e não peque mais. Não torne um pecado um ato institucional. Não torne o pecado um ato institucional, ou seja, um ato proativo para a sua vida. Não. O pecado tem que ser combatido, queridos. O pecado tem que ser combatido. É como eu falo, por exemplo, todos os grandes teólogos que eu vejo, eu tenho vários teólogos que eu ouço, que me debruço, todos eles são simples, queridos. Todos eles falam a mesma língua e são teólogos das mais diversas religiões, placas de igreja, assim por dizer. São teólogos das mais diversas denominações. Posso falar aqui 5 de denominações diferentes. César Leandro Quadro, da Adventista, um excelente teólogo. A Adventista tem excelente teólogo. Da Presbiteriana tem Augusto Nicodemos, e são teólogos mesmo, são mais teólogos que pastor. São mais teólogos que pastor. Esses camaradas estão falando para você. Pastor nem se conta. Né? Napoleão Falcão, da Assembleia de Deus. Né? O próprio Silas Malafaia, da Assembleia de Deus. E tem o Luiz Saião, tem Oswaldo Ramos, né? Dentre outros teólogos, né, que falam a palavra de Deus, né? Que falam segundo a palavra de Deus. E queridos, quando você fala a palavra de Deus, tem que se debruçar da palavra de Deus. A palavra de Deus é cristocêntrica, é o feijão com arroz. É como a Bíblia fala que nos últimos dias haverá homens, né, doutores de si mesmo, que amontoarão condenação para si por deturpar a palavra do Senhor. A palavra é o feijão com arroz simples, queridos. É simples. Você não vai ver, por exemplo, porque tem pregadores que andam aí, estava conversando com um pastor colega meu, você vê como as coisas. Ele ligou para mim e falou, às vezes aquele pregador que está aí há mais de 20 anos na televisão, aqui na Bahia, dentre tantos outros pregadores, o nome do pregador é Rogério Dantas, né, que prega a palavra como ela tem que ser, não há nenhuma elucubração, nenhuma revelação, e não sei o quê, e aquela agonia toda, aquela confusão. O feijão com arroz. O feijão com arroz. Agora, quando eu falo feijão com arroz, eu falo a essência do evangelho na sua plenitude, seja em qualquer área espiritual, de libertação, de cura divina, como o evangelho deve ser, né? Por exemplo, se a Bíblia fala, olha, eu visito os pecados dos pais e filhos até a terceira e quarta geração, vamos trabalhar em cima disso. Agora, o que não pode é você chegar e dizer, olha, vamos colocar agora outro lugar no sangue de Jesus, que não sei o que e tal, para poder purificar, não sei o que. Aí já é papo, meu amigo. Aí já é conversa fiada. A Bíblia não está dizendo que Deus visita o pecado dos pais e do filho até a terceira e quarta geração? Pronto, acabou. Não precisa pedir arcanjo, querubim, serafim, né, para levantar o cara lá, para Deus falar com o cara. Então você vai ver que algumas pessoas ela vai e começa a produzir heresias, dogmas. E por essa razão Deus me levantou, né, para poder disciplinar a matéria. Antes que a pessoa fale, você é religioso, você é contra isso, ao dedinho. Meu amigo, eu posso dizer uma coisa, para a glória de Deus. O apóstolo Paulo falou o seguinte, olha, segundo a lei eu fui fariseu, segundo a lei perseguidor da igreja, foi criado aos pés de Gamaliel. Eu posso dizer, para a glória de Deus, eu conheço a doutrina bíblica. Deus, o próprio Deus me fez conhecer, Deus me levou a conhecer para quê? Para poder defender, ser um apologeta, não de Deus, nem da fé, porque Deus não precisa nada disso, mas para ser um homem coerente. E porque tem pessoas que precisam de uma noção dessa para que não possa ser corrompido na sua fé. Por isso Deus me levantou. E por isso eu glorifico a Deus. Não me importa se a pessoa me chama de quadrado, de religioso, até porque eu não sou. Eu me acho um pastor muito à frente do meu tempo. Sinceramente, eu me acho muito à frente do meu tempo. E como falei aqui ontem, dou muito graças a Deus pela minha vida e por aquilo que eu produzi até aqui, né? Pela minha caminhada como pastor. Claro que tem milhares de pastores pelo mundo, milhões e tal, e cada um tem que se regozijar com a sua vida. E eu regozijo com a minha, pelo talento, pelo dom,
pela forma que Deus me usa. E acabou. E glória a Deus por isso. E o nome do Senhor seja glorificado. Agora vamos aqui, Hebreus 12, 24. E a Jesus, mediador da nova aliança, e o sangue da expiação, que fala melhor que o sangue, melhor que o de Abel. O de Abel clama. Queridos, não há distância, não há espaço, não há tempo. Quando você erra, é necessário você corrigir o seu erro. Quando você faz algo de errado, é necessário você colocar a casa em ordem, arrumar bagunça, como a Bíblia fala. Queridos, quando você erra, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, sinceramente. Deus não condenou Caim. Deus falou, rapaz, eu não acertei sua oferta porque foi feito de modo errado. Mas arrume sua bagunça que eu vou acertar sua oferta. Queridos, Deus aceitou Davi. E pelo contrário, Deus fez Davi um grande baluarte de fé. Davi foi um dos cidadãos da Bíblia mais cruel que a gente pode imaginar, no sentido de o que ele fez, com o que ele fez, da maneira que ele fez, mas se consertou, arrumou a bagunça e se tornou um grande príncipe de Deus. Naquele momento que ele pecou, Deus corrigiu ele e corrigiu bem corrigido. A vara comeu no lombo dele. E ele, como foi um homem humilde, um homem cheio do Espírito Santo, ele acatou, ele se quebrantou. Ele, a postura de Davi, que por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus, deveria ser a postura de Judas, deveria ser a postura de Caim, deveria ser a postura de outros homens, que do próprio Saul, deveria ser a postura desses homens, queridos. Porque pecado por pecado, não é questão, não é o pecar, é a forma que você confronta o pecado. Jean-Paul Sartre, ele fala o seguinte, não é que aconteceu com você, mas é o que você faz com aquilo que aconteceu com você. Foi aquilo que Davi fez. Davi pegou esse ato, né, alguns erros que ele teve, e os erros de Davi foram muitos, não foram poucos, e só que você não vê ele repetindo o pecado e sempre com o coração quebrantado. Aí Deus, meu amigo, amou esse homem demais. Pense no nome da Bíblia, né, que dá nó nos teólogos, que as pessoas ficam, né, com nó na cabeça, mas pense no nome da Bíblia que Deus amou. Pense no homem da Bíblia que Deus tinha um prazer enorme de estar com esse cidadão, queridos. Pensa um homem na Bíblia que agradava o coração de Deus. Pensa em um homem da Bíblia que Deus tinha prazer de estar junto. Tinha prazer de estar junto. Esse homem é Davi. Esse homem é Davi. E Davi não foi muito ético do lado, porque Abraão foi ético. Moisés foi ético. Paulo, extremamente ético. Né? Pedro, ético também. Agora, Davi não foi muito ético não, viu? Teve uns camaradas na Bíblia, uns 2 ou 3, que os caras viviam por aquilo que pensavam. Né? Agora, eram uns caras que tinham o coração voltado para Deus. E você não vai ver Davi cometer pecados novamente. Os mesmos pecados. Ele sempre repetia pecados novos. Então, queridos, nós devemos ter o coração de Davi, o coração quebrantado, o coração segundo o poder de Deus, segundo o reino de Deus. Porque se Deus te chamou, queridos, fique firme e Deus vai te abençoar poderosamente. Agora não seja como Caim. Qual o erro de Caim? Endureceu seu coração. A Bíblia fala, quando ouvides o evangelho, não endurecerás o teu coração. Caim não quis arrumar bagunça, Caim não quis se remodelar, Caim não quis quebrantar o seu coração. Poxa, eu pequei? Não tem problema nenhum. Pecou? Não tem problema nenhum. Agora conserte o seu erro. Né? Conserte o seu erro. O que ele deveria fazer é consertar o erro, oferecer a oferta e ficar de bem com o seu irmão Abel. Né? Mas ele não. O diabo montou na carcunda dele e ele não. Né? E aí amaldiçoou toda a sua geração. Infelizmente. Por quê? Porque não quis ouvir a voz de Deus, não quis ouvir os preceitos de Deus, não quis andar de acordo com aquilo que Deus tinha para ele. Queridos, por quê, queridos? É como eu falo, no reino de Deus, o mais é menos. O menos é mais. Você perde para ganhar, você recua para ganhar, você tira para ganhar, você sai para entrar em cena, você
desce para subir, você se humilha para ser exaltado. Então, no reino de Deus funciona assim, queridos. O reino de Deus funciona dessa maneira. Então, que possamos ser igual a Abel, queridos. Trazer ofertas que venham agradar o coração de Deus. Ofertas que venham produzir frutos dignos de arrependimento. E se outrora, né, cairmos ou pisarmos na bola por qualquer motivo, que possamos apresentar nosso coração no altar ao Senhor e Deus vai nos purificar. Alguém já dizia o seguinte, que você pode permitir que uma árvore pouse na sua cabeça, mas você não pode permitir que ela faça um ninho e faça cocô ou suas necessidades. Então, assim é o pecado pode até vir, mas você deve enxotá-lo, como fez uma grande mãe na Bíblia, a mãe dos parentes ali de Saul, né? Enxotá-los aqueles pecados, enxotá-los aquelas aves de rapina, né? E brindar sua vida com o sangue de Jesus, clamando a palavra de Deus, e você vai ser bem-aventurado. E ainda dá tempo de você redefinir a sua vida segundo os preceitos de Deus, segundo a palavra de Deus. Ainda dá tempo de você ser um homem segundo o coração de Deus. Não perfeito. Não existe homem perfeito e nunca vai existir. Não existe homem perfeito e nunca existia. A perfeição é no céu. Agora, que existe homem segundo o coração de Deus, tem. Que Deus procura verdadeiros adoradores, procura. Que Deus está procurando você para ser o verdadeiro adorador e um homem para ser segundo o coração de Deus, isso eu não tenho dúvida. Que Deus abençoe seu corpo. Que Deus abençoe a sua alma e também seu coração. E não esqueça, você é um vencedor e Deus te chama para vencer. Shalom.